Ó, recording in progress. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado por nos trazer até aqui, Senhor, guardados, protegidos por Ti, Pai. E que durante essa aula, Senhor Deus, nós possamos aprender, o Teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo, abrindo o nosso entendimento, Senhor. Abençoa quem está vindo ainda, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Já. Bom dia. Ó, a gente está na apostila, página 7, né? A gente parou a semana passada na página 7. Aí eu pedi para os irmãos darem uma lida, né? Porque a semana passada a gente falou da estrutura do sermão. E a gente vai continuar falando um pouquinho dessa estrutura do sermão, né? De uma forma mais... Quem leu a apostila? Ô, Adriana. Adriana fazendo sempre a lição de casa. Ah, Eliseu, não minta. Não pode mentir, né, Eliseu? E... É o nhonho. Não, é filho do nhonho, não é o nhonho. Nem o diabo você é quando você é filho. Quem escutou algum sermão essa semana? De quem? Bom? Eu assisti o senhor Subirá. Luciano Subirá? Escutou algum? Na quarta? E na quarta também, né? Você estava aqui, né? Tá. Mas, tirando o pastor, é que eu vou no carro, eu vou andando, e aí eu... Às vezes escuta meio picado, porque chega no lugar, desliga, né? Chega no escritório... Interrompe, depois volta, tá? Eu estava escutando eu escutei o do pastor na quarta, sobre o Espírito Santo, né? E ontem eu estava escutando um do pastor Augusto Nicodemo, só que eu caí no erro de deitar e ligar. Os 10 primeiros sermões, os 10 primeiros minutos eu escutei. Na igreja, às vezes a gente acaba dormindo, né? Sentado, imagina ser sentado escutando. Mas eu vou retornar, porque eu gosto muito do pastor Augusto Nicodemos, ele estava pregando sobre Gênesis, só que ele estava falando de Hebreus. Que coisa, né? Como a Bíblia é. Você fala de Gênesis, mas você detalha em Hebreus. Você vê que foi anos depois, né? O acontecimento de que ele falava justamente de Moisés. E Hebreus fala de Moisés, né? E aí, quando vocês estão assim, igual o Roberto falou, a gente vai ficando mais crítico, né? Vocês sentiram que vocês começam a prestar mais atenção em algumas coisas e... Ontem, geralmente eu estava lendo a apostila, aí eu já consegui identificar algumas coisas. Sim, a gente começa a perceber, né? E aí a gente tem que incorrer numa coisa que precisa tomar muito cuidado para não ser crítico demais, porque senão você acaba não prestando atenção. Olha lá, o irmão fala, que nem hoje veio o irmão africano, que ele já veio uma vez, né? Aquele irmão que dança com toda a igreja. Tira o pé do chão e vamos lá. Mas ele pregou naquele dia, né? Então é um estilo de pregação diferente. Tem a parte cultural, tem a parte... O americano prega de um jeito, o africano prega de um jeito, se vir um alemão, vai pregar de outro jeito, e o brasileiro prega de outro jeito. Como eu falei a semana passada, o pastor Josué pegou muito esse jeito do americano pregar, né? Então ele dá aquela acelerada, aí toca o teclado. Então, mas tem dia que ele tá mais calminho, né? Como diz a gente fala lá, como a gente fala lá no serviço, tem dia que tomou o remedinho. Eu, às vezes, não é crítica, mas não é pelo irmão que está pregando. Sim. Sim, o tipo de palavra que ele está trazendo. Isso. Então, a minha atenção acaba sendo mais nisso.
Não adianta eu trazer uma mensagem de somente voltada para Moisés. Eu tenho que trazer essa mensagem para o dia de hoje. Aplicar, né? Aplicar ela. Você contextualiza. Contextualiza. E aplica. Aí essas são as mensagens que eu mais tenho atenção. Porque é o que nós estamos vivendo. Sim. Mas eu não tenho que conformar, tem que transformar sim, as lições. Exato. E sim tirando um testemunho da palavra. Isso é um papel do pregador, né? Ele tem que fazer isso para te trazer. Ele pode pregar a história que for da Bíblia, mas ele tem que contextualizar para hoje e a aplicação para hoje. Né? Então, por exemplo, você vai contextualizar a sarça ardente, que significava o quê? A presença de Deus. Né? Então, você tem que trazer aquilo para os dias atuais, porque hoje em dia você não anda na rua e não vê uma sarça queimando. Né? Você não vê. Então, é o que eu falei da outra vez que nós. A presença de Deus está lá. Exatamente. Então, a presença de Deus, ela está lá. Está nos nossos dias. Então, você tem que trazer esses elementos para o nosso entendimento. Né? Por exemplo, e a gente, quando está na igreja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, principalmente, elas têm que entender o que está sendo passado. Porque eu fico pensando assim, eu, que já tenho anos de igreja, não entendo. Imagina quem está chegando com a família. Na nossa igreja está vindo bastante visitante. Imagina quem está chegando com a família para entender. Que nem domingo passado teve o batismo, né? Será que todo mundo da família que estava ali entendeu o significado do batismo? Você tem que ser muito didático quando vem pessoas de fora. Ó, o que significa o batismo? O batismo significa que você está publicamente, né, falando, ó, morri para essa vida, estou nascendo para essa. Né? Aí eu estava ali no meu banco e falei, será que as pessoas que estão aqui, elas estão entendendo? Porque o crente, ele tem a mania de falar o vocabulário dele. Crentez. E quem vem de fora não entende. E poderia ser... E estava muito cheio domingo, né? Galeria, tal. E poderia ser até um momento, se fica muito claro e didático, até um momento da pessoa falar, pô, essa igreja aqui é... Eu entendi perfeitamente o que foi falado. Porque já tem muitos elementos na igreja que as pessoas que vêm de fora não entendem. Por exemplo, falar em línguas. Quem vem de fora fica... O que esses caras estão falando, cara? Porque, assim, um amigo meu foi, né, da igreja com um irmão. O irmão levou ele. Aí chegou lá, começaram a falar em língua, né? E o que levou era cristão, o outro não. Aí o cara perguntou assim para ele, o cara perguntou, o que eles estão falando? O crente falou, não sei. Aí ele falou, pô, mas se você vem e não sabe, imagina eu. Não estou sabendo o que está acontecendo. Então a gente tem que tentar, e essa era uma preocupação que Paulo tinha, né? O apóstolo Paulo, meu, as pessoas têm que entender. E quando você fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus é isso. Né? Desculpa, mais uma vez interromper, mas é aí que você vê o crescimento que vai ser necessário. Porque são umas reuniões pequenas, sim, e aonde quem está trazendo a palavra traz com mais clareza. Sim. Tira até dúvidas ali, né? No ambiente da casa. O crescimento é quando a pessoa consegue entender. Entender. A palavra liberta. Sim. Com entendimento. Com entendimento. Com entendimento. Você vê que Felipe estava lendo lá, o eunuco estava lendo, né? Felipe foi transportado, né? Igual um ninja. Saiu daqui e foi para lá. O eunuco falou, Felipe, o que você está lendo? O que você está lendo? Ah, eu estou lendo aqui, mas tipo, não estou entendendo. Se não precisava Felipe ir. Concorda? Só Felipe aparecer lá. Felipe pegou e foi explicando para o eunuco, né? Correu, imaginando a cena, ele correndo atrás da carruagem e ele conversando com o cara e correndo. O cara parou, ele explicou. Então a palavra ela tem que ser entendida. Entendida, tanto para quem está dentro da igreja quanto para quem chega. O nosso teste, Ronaldo, é o seguinte:
Você chegou na igreja pela primeira vez, você nunca entrou numa igreja. Você entendeu a palavra? Quem nunca entendeu? Você entendeu? Ela foi didática ao ponto de você entender? A pessoa fala, uau. O quê? Jesus, Deus, bondade, misericórdia, perdão, isso aí todo mundo já ouviu falar. Às vezes a pessoa não consegue organizar aquela informação. Mas a nossa régua tem que ser essa. Uma pessoa que chegou, caiu aqui na nossa igreja, não conhece nada, nunca ouviu, nunca entrou numa igreja. Bom dia. Bom dia. Ela vai conseguir entender? A nossa régua é essa. Às vezes a régua não é nem por mim e por você, que a gente já entende, né? A gente já consegue fazer essa autocrítica e a gente já consegue ter essa visão. Mas a régua é de quem não tem o entendimento. A pessoa fala, lembra Jesus que ele pregava? Ele pregava as mesmas coisas que os outros pregavam. Os judeus estavam cansados de ouvir aquela palavra. Quando Jesus pregava de forma didática, uau, quem é esse cara, que fala com tanta autoridade? Eu estou entendendo agora o que esse cara está falando. Entendeu? Sempre fui na sinagoga, os caras sempre leram essa palavra, eu nunca entendi. Mas esse Jesus, alguma coisa tem diferente, porque eu entendo. Porque eu imagino que Jesus era didático. Chegar e falar, ó, é aqui que você faz, igual ele foi com Nicodemos, né? Mas é interessante esse tipo de coisa. Então a gente, quando começa a estudar a organização do sermão, a gente começa a reparar no que você falou. Aqui, essa coisa, não falou isso, contou muita história dela, usou muito exemplo próprio, né? Não consigo concluir. Não conseguiu concluir, que é um perigo também, lembra? Só que você vai me às vezes eu estou ouvindo as pregações, quando chega na conclusão, ele volta lá e se o começo continua tudo de É o avião. É o avião, né? Que fica remetendo. Sobe de novo, vamos lá. Tem mais uma coisinha que Deus precisa falar com vocês essa noite, mas não precisa mais. Já foi, gente. Esquece. Ou também acontece de você fazer até a conclusão, concluir o sermão, e quem pega depois, prega de novo aquilo que você pregou. Eu já vi, irmãos, o absurdo da pessoa que prega depois, que pega depois o microfone, ela despregar aquilo que foi pregado. Talvez porque não gostou, é muito constrangedor, sabe? Então é muito cuidado, né, com a palavra. E aí as pessoas saem meio confusas, né? Exatamente, é o de Deus. Então pregou, acertou ali, você não precisa repregar, tem que trazer algo claro. E aí, rapidamente, a gente passa por essas 4 páginas aqui, ó, porque uma boa parte disso a gente já viu na aula passada, que são os passo a passo do sermão, só que aqui é mais explicadinho, né? Então, ó, a introdução do sermão. Começar é sempre difícil. O começar aqui não é você começar dando bom dia ou boa noite. É você apresentar o seu projeto. Você está numa escola, na sua empresa, como é que você começa uma reunião? Não é a educação do bom dia, mas é você... Qual o objetivo dessa reunião? A reunião é para apresentar um projeto de expansão, ou você traz um contexto. Ó, hoje estamos atuando em 100 cidades, faturamento é tanto, e a gente tem potencial para abrir mais 50 cidades e nosso faturamento vai dobrar. Então você traz, e eu vou mostrar isso para vocês com números. Então, sermão, a mesma coisa. Você pode contar uma história na introdução, você pode ter uma ilustração, pode ser uma história sua, pode ser uma ilustração, né? Que nem o da Uzenira, ela falou sobre a guerra, então ela contextualizou as guerras que estão acontecendo, né? Então ela trouxe uma coisa que nós estamos vivendo. Está longe fisicamente da gente? Não, porque o mercado já está mais caro, né? Ontem eu fui no mercado e fiquei besta, cara. E olha que eu vou sempre, hein? Mas parece que de uma hora para outra estourou. Pô, estourou. Falei, não vou parar onde? Então, ela trouxe essa contextualização e depois ela aplicou na guerra espiritual de Efésios, a armadura, né?
E às vezes o sermão, o início, ele define muita coisa. Porque se você, geralmente você vai começar inseguro. Pode ser que você comece inseguro, que é o começo, né? Então todo discurso que você vai fazer ou alguma conversa que você nunca conversou com aquela pessoa, uma pessoa importante, quando a pessoa fala o alô no telefone, você alô, e depois você não conhece a pessoa, né? Depois você vai desenrolando, às vezes dá negócio, às vezes vira amigo, e às vezes não dá certo, normal, né? E o início ele manda muito, porque no início, volta a falar, às vezes as pessoas elas não percebem que você está nervosa. Às vezes quem fala que você está nervosa é você mesmo. Sabe, irmão, estou nervoso nessa. Você não precisa nem citar que você está nervoso, esquece isso. Porque senão as pessoas vão começar a reparar no seu nervosismo. Eu reparo quando você está nervoso. Sim, toda vez que eu vou pregar, eu fico tremendo. Mas isso, você não pode também entrar para pregar de forma normal. Senão vira uma coisa natural, assim, uma coisa. Você. É tipo um ator, ele vai fazer uma peça e fica nervoso. Ele pode. Ele pode ter feito aquela peça 50 vezes, mas é um público novo. Ele tem a responsabilidade de manter pelo menos o nível da última, né? Então é normal isso. Muitos escritores escrevem a introdução quando terminam o livro. Alguém disse: o pregador começou por fazer um alicerce para um arranha-céu, mas acabou construindo apenas uma casinha de cachorro. Então o cara monta uma estrutura, assim, uma introdução, que já é o sermão. A introdução não é o sermão. A introdução você vai começar o sermão. Ali você vai explicar o que você vai fazer, que nem o pastor. Na quarta-feira, não sei se vocês lembram, quando ele começou a pregar, ele falou: o meu objetivo hoje, né? O meu objetivo hoje. Então ali ele já foi fazendo a introdução dele e explicando qual que era, falando do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e aí ele foi desenvolvendo os pontos. É tão importante quanto a decolagem de um avião, que deve ser perfeita para um voo estabilizado. Por certo, deve envolver o ouvinte, despertar o interesse e curiosidade. Também ser um meio de conduzir os ouvintes ao assunto que será tratado no sermão. Uma boa introdução, ela dá o quê? Segurança, tranquilidade, firmeza e liberdade na pregação. Porque se você começa a falar e as pessoas começam assim, ó, isso aí não tem como dar certo. Isso gera uma insegurança no pregador. Fica nervoso. Foi. Foi domingo, né? Foi. Foi domingo. Ele cantou a canção que era da outra pregação. Tu és fiel. É. Não. Quem faz isso também é a pastora Raquel. Geralmente ela usa o louvor, né? O louvor. Eu sempre falo assim, para quem não canta, né, e prega, é uma covardia, né? Você não tem esse artifício, né? E se você não sabe cantar, irmão, não se meta a cantar, porque você pode começar a sua introdução de forma meio caótica já. Ou você combina com alguém do louvor, no meu caso eu tenho a facilidade que eu posso combinar com a minha esposa, né? Mas não faça, porque aquilo não vai te dar segurança. Então pede a ajuda de alguém. Tipo de introdução, você pode usar uma ilustração, né? O pastor Josué ele usa bastante ilustração. Às vezes, né? Já usou mais. Então você conta uma história, né? Sempre conta uma historinha, ilustração, irmãos, nem sempre é uma história não é história que verdade que aconteceu, tá? Ilustração você usa uma historinha criada que tem a ver com o sermão, que traga sentido. Sabe aquelas piadinhas fora de hora? Tá numa reunião, o cara contou uma piadinha fora de hora. Já aconteceu muito isso. Falo, gente, essa piadinha não cabe no contexto. Então a ilustração ela tem que fazer parte do contexto. E aí tem os vários tipos de ilustração. Tem a de introdução, tem a ilustrativa, tem a de definição, né? Que é quando você explica ao ouvinte o que você tem a dizer. Eu costumo usar essa da definição, né? Se você quer ver, ó, se você for olhar na apostila lá onde tem os exemplos de sermão, ó,
quando recebemos... Ó, vamos pegar na página 17. De forma alguma podemos esquecer porque somos salvos. Isso nos dará propósito na caminhada. É uma introdução que você está dando ao sermão. Ó, o exemplo 3, o último exemplo da página 17, lá embaixo. Então, o tema é Jesus é o nosso Salvador. E a introdução aqui ficou: de forma alguma podemos esquecer porque somos salvos. Isso nos dará propósito na caminhada. Isso é uma introdução, 2 linhas, né? Mas a introdução você pode fazer ali 2, 3 minutos. Divisão, que é quando você compara ali, ó. Ele dá até o exemplo de Romanos 8, que Paulo fala sempre da vida através do Espírito e vida através da carne. Isso aí você pode também, na introdução, usar esse tipo. Ele fala até aqui, ó, você pode comparar paz e guerra, amor e ódio, salvação e perdição. Pode fazer um convite já na introdução, chamando as pessoas para... Vamos viajar nesse assunto? Sabe quando você convida as pessoas para, junto com você... Isso acontece muito em sermões em que o pregador vai usar muito a Bíblia. Tem pregador, quando ele sobe, ele fala: irmãos, hoje eu vou usar muito a Bíblia, tá? Vamos comigo? Aí você vai procurando ali. Interrogação também. Você pode usar uma pergunta na introdução. Você faz uma pergunta, mas depois você tem que responder, tá? Existem perguntas no sermão, a gente vai ver depois, que você pergunta, mas você não responde. Porque são perguntas reflexivas. Então você pergunta, você deixa assim um silêncio de uns 2 segundos, que dependendo do momento, 2 segundos parece uma eternidade, né? A sua vida passa na sua cabeça em 2 segundos. Em 2 segundos ela passa. Então você fala, mas você volta. É uma pergunta que a gente chama de reflexiva. Sabe aquela pergunta que às vezes você faz? Isso é uma estratégia também, que é um momento delicado da pregação, é quando você vai beber a água. Você fica tentando achar uma brechinha ali para tomar água, porque a garganta já está seca. Né? E às vezes você pode perceber, às vezes você pode usar essa pergunta reflexiva, você pergunta, toma água e volta para a pregação. Ali foi um tempinho que a igreja já teve de dar a sua analisada sobre o assunto. Suspense e também uma alusão histórica. Suspense é quando você oculta ali na... Você tem uma mensagem para pregar, só que você, na introdução, você cria um negocinho ali, né? Mas depois você tem que trazer o esclarecimento, senão as pessoas vão sair sem saber o que você falou. E a alusão histórica, que foi o que eu falei da Alzenir, né? E se vocês forem lembrar, lembra aquele pastor que veio aqui, o Joshua Banda? Ele também fez uma alusão histórica. Aliás, a pregação daquele pastor é fantástica, né? Porque ele fez um sermão expositivo usando o elemento do slide, né? Estava em inglês, mas a nossa igreja, todo mundo sabe ler um pouquinho de inglês. E o pastor explicando, né? Além disso, o pastor estava traduzindo. Aquela pregação, se você for reparar, foi uma verdadeira aula. Porque ela foi muito didática, né? Então ela trouxe coisas lá do Antigo Testamento, e o texto que ele leu foi o texto do Jesus entrando no burrinho, né? E aí ele já foi lá para trás, ele começou a viajar no Antigo... Aquilo ali é coisa de professor de Bíblia. Professor de Bíblia, não professor... Não, é cara que... De Bíblia, de doutor mesmo. Ali é pregação de doutor de Bíblia mesmo. Né? E você entende, porque você tem o visual, você tem a explicação de forma didática. Ele não explicou nada fora do... E ele não contou nenhuma historinha dele, se for reparar. Acho que só uma vez que ele falou um negocinho, mas... Um exemplo, mas nada de... Tudo palavra mesmo, né? A gente sempre estava se identificando, né? Sim. Porque assim, o que eu percebi lendo a apostila, Roberto, fecha aí. pouquíssimas vezes que eu trouxe a palavra. Você usou qual? Você tem uma. Aquela. Uma perguntinha. Mas depois. E aí depois lá no final é perguntinha. A gente sempre vai usar uma que é predominante. Eu uso sempre, geralmente eu uso essa da definição. Sim. Convite, desculpa. Não, peraí. Definição. Né? Então eu uso essa da
que é quando você explica e já traz ali na introdução alguma coisa e leva as pessoas a terem a curiosidade de ouvir aquilo que você está falando. A introdução ela tem que ser estruturada, deve apresentar características clareza e simplicidade, deve ser um elo com o corpo do sermão e uma ordenação de pensamentos de forma lógica e sistematizada, e não deve prometer mais do que se pode dar. Já viu aquele ditado, né? Não prometeu nada e entregou tudo. Mas tem o contrário também, o cara que promete tudo e não entrega nada. Está pensando aqui, cada uma, só voltando a essas introduções, talvez você tenha que pensar qual público que você vai falar. Pode ser. Qual você vai abordar. Qual público, qual o tema, que nem... Eu falo da Ozeni porque ela trouxe um tema num culto de jovens. Só que o tema era sobre Efésios, a armadura. Então ela foi e falou da guerra. Entendeu? Aí eu pergunto, o jovem está muito ligado na guerra que está acontecendo? Será que o jovem de hoje ele se liga na guerra? Ele sabe realmente do que está? Nem sempre você sabe, mas como foi uma explicação muito didática, pô, é verdade, está tendo uma guerra, porque o jovem de hoje ele é meio desligado às vezes. É verdade, eu não sabia, está tendo uma guerra mesmo. Ou então, não acabou ainda, achei que já tinha acabado. Então, depende do público, depende do tema. Né? É importante você observar o público que você está pregando. Você chega aí ser chamado para pregar para um grupo de médicos, e você chegar e ser chamado para pregar numa comunidade, geralmente você vai ter que usar vocabulários diferentes. Aquela comunidade ela tem acesso a palavras mais rebuscadas que você usaria para um médico, para um grupo de médicos ou advogados. Porque quando você vai pregar para um grupo de advogados, tem 30 advogados aqui. Você treme na base, né? Você fala, os caras conhecem lei, os caras falam em público, falam diante de juiz, os caras escrevem petição, os caras falam com bandido, falam com empresário. Como é que eu me coloco aqui nessa posição, né? Você vai pregar para deputado, por exemplo, você tem que levar alguma coisa e, se possível, citar coisas que é do... Eu falo isso para públicos muito específicos. Coisas que é do convívio dele, né? Por exemplo, um deputado, você é chamado para dar uma palavra na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, é uma responsa. Você tem que levar coisas, uma visão macro, porque o deputado ele tem o quê? A visão macro do Brasil. Então você tem que trazer uma palavra que ele entenda, que ele fala, pô, eu entendi, esse cara... Paulo era assim. Paulo chegou no lugar, tinha um espaço vazio lá, o Deus desconhecido. Ele não conhecia ninguém naquele lugar e o Deus que ele servia também não era conhecido. Ele pregou que os caras falaram, dá para você vir amanhã de novo? E Paulo se adaptava às situações, né? Então, o público é muito importante, a gente conhecer o público. E tanto é que até o tempo de sermão. Você vai fazer um sermão evangelístico. Tem que ser um sermão mais rápido. Porque as pessoas elas estão ali, estão passando, você está na rua, às vezes está numa praça, elas não vão ficar parando para 40 minutos para te ouvir, não, esquece. Estão ali e vão andar. Vão andar, vão andar. Então, se você quer alcançar e trazer salvação, isso é um negócio dinâmico. E falar a linguagem. O cara que é salvo, que vem da periferia e é salvo, e ele tem acesso às comunidades, tem acesso a tudo isso, ele vai conseguir pregar melhor lá na comunidade do que eu. O outro eu não consegui ligar. Apertei o botão, às vezes sou eu, né? O dedo. Então, o cara que foi salvo, Deus tirou ele do PCC, por exemplo. Ó, olha só. Deus salvou o cara, tirou o cara do PCC e salvou ele. Ele vai ter mais propriedade para pregar para bandido do que eu. Eu não falo a linguagem do bandido, eu não sei. Eu não sei o ponto fraco desses caras, o que faz o cara se parar para ouvir. Então, você tem que olhar o conhecimento. Vai eu lá pregar. Cara, você nunca matou ninguém, cara.
Você foi criado em apartamento, como a gente falou. É menino criado em apartamento, gente. Isso aí. Que pode conhecer algum se alerta, mas a postura corporal também. Isso. A postura corporal, ela se encaixa em tudo que você está comentando. Até mesmo para falar com o crítico, pode usar as palavras mais limitadas. Mas se não tiver uma postura, Sim. olhar e falar, não, esse cara não é, ele é falso. Ele estudou, decorou algumas palavras. Mas não é do nosso. É verdade, isso acontece. Então você tem que estar preparado. Recebi isso para do país. Vai cobrar os jogadores. E teve um jogador que teve uma postura corporal diferente. Os caras abaixaram a bola com ele. Foi por causa da linguagem corporal dele. Os caras mandaram tirar o boneco, não tirar o boneco por quê? Não tirar o boneco, não. O que é que vocês querem? Os caras que foram engolidos, os caras que tremendo que estavam fazendo. Ele já teve uma postura diferente, linguagem corporal. Não, por quê? O que é? Os caras já abaixaram a bola. Então isso manda muito, né? Isso abre portas, né? A gente tem que ficar muito atento. E essa sua posição, irmão, é político, que você está agora, ou para amigo que está falando com a autoridade. Tá vendo? Já estou preparada. Não, até o, sim, até o jeito de se vestir, né? Tem muitas coisas que são segredos, assim. Eu não estudei para isso, mas eu não fiz estudo de comportamentos, assim. Mas, por exemplo, você vai numa reunião com alguém, eu faço muita reunião, né? Não agora porque tá essa confusão toda. Aí você vai fazer reunião com alguém, celular, virado. É falta de respeito, a não ser que seja, minha esposa tá lá para ser operada e qualquer momento vou me ligar. Mas aí no começo da conversa você já deixa explicado, ó, Danilo, ó, vou começar a nossa reunião aqui, mas estou para receber um telefonema aqui que é um negócio urgente. Agora você ficar toda hora, peraí, deixa eu responder rapidinho. Oi, tudo bem? Ah, você passou no mercado? Tá, comprou? Comprou a fralda? Ah, tá bom. Aí você desliga, volta para a reunião. Daqui a pouco, porteiro do prédio. Tá, mas... Aí virou uma falta de respeito, né? Eu lembro quando o pastor Tércio veio pregar uma vez aqui, o celular tocando no meio da igreja e o celular tocava e ele... Mas que celular é esse que tá tocando, gente? Atende esse celular. Tava no bolso era do paletó dele, era dele. Ele atendeu. Ô filho, eu não posso falar agora, eu tô meio com a pregação. Pastor Tércio, né? Pastor Tércio, a gente caiu na gargalhada ali. Ele orava mesmo. Ó, comece devagar, mas de maneira simples e firme. Não deve ser longa para não aborrecer o auditório. Ai, que cansaço. Se a introdução está demorada assim, imagina o restante. Não, faça uma transição adequada para a parte seguinte do sermão, que é a nossa oração de transição. Lembra? A oração de transição é uma frase. A seguir, 3 passos para... Entendeu o exemplo aí? Ó? A gente tem lá nesse exemplo da página 17... Quem é? Não é ninguém. No exemplo da página 17, olha lá, o tema, Jesus é o nosso Salvador. Aí ele faz uma breve introdução. De forma alguma podemos esquecer porque somos salvos. Isso nos dá a propósito e na caminhada. Jesus é nosso Salvador por quê? Essa foi a oração de transição. Ela ligou a sua introdução com o sermão. O corpo do sermão deve ser a principal parte do sermão. Aqui o pregador irá expor ideias e pensamentos que deseja passar para os ouvintes. As divisões devem ser desenvolvidas de acordo com a realidade de hoje. Depois de ter estudado, foi o que o Ronaldo falou. As divisões de acordo com a realidade de hoje. Então você divide, mas você traz a realidade para os dias atuais. Depois de ter estudado, de fazer um bom estudo, ou seja, uma boa exegese do texto que será usado, deve-se ensinar a aplicar os propósitos de acordo com nossos dias. As divisões devem ter significado para os ouvintes e não devem se desviar da mensagem principal, que é a coluna do sermão. O objetivo será finalizado e apresentada a conclusão.
É necessário ser vocacionado para o dom da palavra, mas podemos aprender algumas técnicas que podem ajudar ao pregador no preparo do sermão. Já viu aqueles menininhos que com 4 anos já está pregando? Né? Você fala, nossa, esse aí nasceu para pregar, né? Mas a gente pode aprender também, né? A gente pode aprender. Você está falando aqui, assim, dessas instruções, né? E aí eu estou lembrando que, na verdade, tem muito a ver com a forma que escrevemos também o artigo, né? Sim. O artigo científico. Você tem também o objetivo inicial, aí tem introdução, aí depois você tem ali Desenvolvimento, como é que foi feito, depois, às vezes tem uma análise bibliográfica também, que aí você pega... Põe uma cadeira ali, né? Algumas pessoas também que abordar aquele assunto, Sim. e depois o resultado e a conclusão, né? Você vê que segue uma ordem. Sim. Então, essa ordem, ela serve para várias coisas. Porque se você começa pela conclusão, não. Pelo apelo, não tem cabimento. Então, você tem que ter uma ordem, né? Ó, o corpo do sermão é a parte que você mais vai demorar dentro do sermão. Então, um sermão de 40 minutos, você vai ficar mais ou menos uma meia hora dentro do corpo do sermão. No corpo do sermão, você precisa argumentar. Então, você traz uma frase, ó, no nosso exemplo, da página 17, está lá. Corpo do sermão, ponto 1. Jesus é nosso Salvador, por quê? Nos salva do pecado. E ele traz um texto, né? João 3,16. Então, você não pode simplesmente falar, Jesus é o nosso Salvador porque nos salva do pecado. Vamos ler João 3,16. Ponto 2. Não, você tem que explicar o ponto 1 para ir para o ponto 2. Senão, o seu sermão vai levar 5 minutinhos. As pessoas precisam de esclarecimento. E o que Deus ministrou para você, enquanto você estava preparando o sermão, ele está dentro dessas explicações. Ah, Daniel, mas eu posso, na minha montagem de sermão, deixar só essa frase? Pode. E você explica. Ah, Daniel, mas eu posso, embaixo da frase, escrever um pouco da minha argumentação? Pode. Para você não esquecer. O que acontece quando a gente vai falar em público, a gente esquece tudo, né? É normal, porque a gente fica nervoso, né? Esquece, normal. Acaba esquecendo, né? Mas você pode. Você pode colocar palavras que te lembrem, exemplos. É importante sempre você trazer uma argumentação. Então, testem e façam esses seus exercícios de argumentação. Você argumenta muito quando você conversa, às vezes, com você mesmo. Você pega um texto da Bíblia, que nem todo dia eu leio um salmo, e eu faço um resuminho de todo dia do salmo, né? Eu peguei uma agendinha lá, vou fazendo. E eu vou argumentando comigo sobre aquele salmo. O que o cara quis dizer? Para quem que ele falou? Porque o salmo não é Deus falando, muitos dos salmos, é o salmista falando sobre Deus. Né? É o salmista, mas o que ele quis dizer? Para quem que ele falou? Você pega a palavra-chave. Então eu coloco tudo lá e vou colocando e vou argumentando comigo. E no meio dos salmos, dessas argumentações que você faz com você mesmo, você acaba descobrindo várias mensagens que podem se transformar em sermões. Você fala, Deus trouxe isso aqui para mim? Aí vem a pergunta, né? Deus está trazendo isso aqui para mim ou para eu transmitir para a igreja? Tem coisa que é só para você. Então você guarda. Tem coisa que Deus vai falar. Escreve aí que um dia você vai ter que falar para as pessoas o que eu te trouxe de revelação. Então a argumentação é importante a gente trabalhar na argumentação. Você pode tirar pontos do sermão como? Ah, Daniel, mas como é que eu faço essas divisões, igual está aqui no nosso exemplo, no salva do pecado, ele é o único que tem o poder de perdoar os pecados, somente ele nos liberta do poder do pecado. Os pontos principais do tema não podem ser esquecidos, sob pena do assunto ficar incompleto. Para tal, temos que responder estas 5 perguntas básicas que são: a primeira pergunta, para você achar os pontos, o fato e o acontecimento, exemplo, o dilúvio, quando aconteceu? Tempo em que ocorreu, resposta, na época de Noé. Como? Descrição de como o dilúvio aconteceu.
Resposta: em toda a terra. Por quê? Motivação. Resposta: a falta de arrependimento daquela região. Essas perguntas, que, quando, como, onde, porquê, elas vão te dar o entendimento do texto. Então você pega um salmo, vou ler esse salmo. O que aconteceu nesse salmo? Quando aconteceu? Tem salmo que é salmo que o salmista está falando de perseguição. Tem salmo que ele está lendo, que é quando os judeus estão indo para o templo adorar, que é o salmo da peregrinação. Quando aconteceu? Como aconteceu? Essa perseguição aconteceu como? Tem perseguição lá que o salmista ele fala, ele fala, até meu amigo. Esses caras são meu inimigo, tudo bem, eles virem contra mim, mas até o meu amigo que ia comigo pro templo, o salmo que eu li hoje, 54, mas até o meu amigo que ia comigo pro templo me traiu. Então ele virou meu inimigo. Então essas perguntas, elas trazem, a gente vai usar mais essas perguntas na frente quando a gente for fazer o OICA, lembra que eu falei semana passada? Interpretação, correlação, observação, interpretação, correlação e aplicação, que é uma ferramenta para você usar quando você estiver fazendo o seu devocional e para montar sermão. E nessa ferramenta você consegue descobrir o que Deus quer falar através daquela palavra com você e com a igreja. Tá? A gente não pode nunca, essas perguntas elas são importantes porque a gente não pode nunca pegar um versículo isolado da Bíblia e pregar sobre ele. A gente tem que entender o contexto daquele versículo e essas perguntas vão ensinar para a gente o contexto. As divisões retiradas do texto devem se apresentar de forma ordenada no sermão. Bom dia. Para que não haja uma confusão de ideias, o ouvinte precisa acompanhar o desenvolvimento. Cada divisão, subdivisão e até ilustrações e explicação tem que apontar na direção do alvo em ordem de interesse. Cada ponto deve discutir um aspecto diferente para que não haja repetição. As frases devem ser breves e claras. As divisões devem indicar a linha de pensamentos a ser seguida ao apresentador. Então, que nem, quando ele fala que as frases devem, nas divisões, as frases devem ser breves e claras, você pega na página 17 ainda um exemplo antes, do exemplo 2. Olha só as frases dos pontos. Ponto 1, que é assim, a seguir veremos por que Jesus chorou. Ponto 1, por causa do homem. Curtinha. Ponto 2, por causa de uma cidade. Ponto 3, por que Jesus chorou? Por causa do mundo. Então são frases. Você não vai falar ponto 1, aí você dá aquela estrofe, né? Não, tem que ser uma frase e você discorre sobre aquela frase. Você não está ainda explicando, você só está dando o primeiro ponto e você discorre sobre ela. Depois ele fala, na página 9, da conclusão. É o clímax da aplicação do sermão. Da mesma forma que a introdução não deve ser longa, a conclusão ela deve demorar no máximo 5 minutos. E olha lá, irmão, 5 minutos é muito ainda, porque se você só vai reviver aquilo que você falou, 5 minutos, uma pessoa falando é bastante coisa, não é? Áudio de 5 minutos, para mim, é o fim. Rafael, meu Deus, você escutar a pessoa falando 5 minutos sem você falar nada. Rapaz, você canta uma música em 5 minutos. É tempo. Pô. Lembra que nós falamos da... A conclusão, ela pode ser muito simples. A conclusão, a conclusão, de repente, você pode só repetir os pontos que você falou. As frases. Irmãos, concluindo o nosso sermão, Jesus chorou por causa do homem, por causa de uma cidade, por causa do mundo. E aí você já vai para o apelo. E hoje ele está chorando por você. Você já? Na época, a gente fez o curso e o Mickey lá, o Mickey tinha que aceitar Jesus. O Mickey não aceitou, não. Então, o apelo... Então, você já vai para o apelo, porque o apelo, às vezes, você fica dando volta ali, né? E demora, e cozinha o galo, né? Como a gente fala. O apelo... Cadê? Não, conclusão, né? Eu estou na conclusão... Página 10, né? Tá aqui no início. Uma breve. Uma breve recapitulação de tudo que foi dito, frases breves que eu falei.
Por que a mudança proposta do sermão é necessária? E mostre como colocar a mensagem em prática. Exemplo de frases usadas para terminar, concluindo, só para encerrar, já estamos terminando. Irmãos, se você fala que já está terminando, termina. Não fica mais 10 minutos falando. Pelo amor de Deus, porque você já despertou na cabeça da pessoa, está terminando, ela já está pensando na feira, ainda mais que o culto é de manhã. Está pensando se ela vai, o que ela vai cozinhar, o que ela vai fazer. Aí demora mais 10. Eu já vi sermão que depois que o cara fala estamos terminando, junta com apelo. É mais 30, 40 minutos. Eu não aguento. Entendeu? Gente, eu não aguento. Eu falo, termina logo. Isso se chama, sabe o quê? Sabedoria de quem está pregando. Pegando assim, você já entende toda a estrutura, né? E quem não entende? Aí você não, então, mas você entende, talvez você, como você tem isso na sua mente já, aí você já deve falar, bom, quando tá terminando, então, normal é sempre dor. Passar já tá. Né? É, porque você já está. Você acha que vê o sermão de uma forma mais de estudo até, né? É, porque eu já estou. Fiz a introdução. Eu já estou esperando acontecer. Então, tem aquela demora, você fica. Sim, você fica ansioso. Muitas pessoas não sabem terminar uma conversa, ficam dando voltas. É isso aqui que nós falamos da outra vez, é constrangedor. Vamos precisar sair, né? Não? Ah, tá. Muitos pregadores não sabem concluir. Nós falamos da outra vez. Não preparam um esboço e suas ideias. A conclusão você pode escrever também. Como deve ser a conclusão? Apontar o objetivo específico da mensagem, clara e específica. Você pode fazer o resumo do sermão, aplicação na vida direta dos ouvintes, pequena e um desfecho inesperado. Logo, uma boa conclusão deve proporcionar aos ouvintes satisfação. Ouvir, tipo assim, eu ouvi tudo que eu tinha para ouvir. Estou satisfeito. Ouvi a palavra de Deus. É preciso ter um ponto final para que o pregador não fique perdido. E aqui tem uma observaçãozinha. Na conclusão, o pregador não deve pregar um sermão. É isso que acontece às vezes. Muitas vezes é isso que acontece. O cara prega um outro sermão na conclusão. É constrangedor, porque já pregou, né? Já pregou. Às vezes, se a gente for reparar, o culto ele funciona como uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Cada pecinha no seu lugar, né? Pessoal de serviço, quem dirige, quem faz oferta. Mas às vezes todo mundo quer pregar durante o culto. Quem vai fazer oferta quer pregar, quem vai fazer louvor quer pregar, quem vai fazer a palavra de inspiração quer pregar, quem vai. É todo mundo. Aí o pastor tem que fazer um quinto sermão. E a palavra já foi pregada, às vezes. Então, é dinâmico. O culto ele é assim: peguei, toquei para você. Opa, voltei para mim. Não estou falando que é com pressa. É diferente. Mas é cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa no seu lugar e a gente chega no objetivo final. Porque o objetivo final, o que é? No final do culto, ter almas que aceitem a Jesus, né? O apelo. O pregador precisa criar um cenário de aplicação do sermão. Todos os pontos devem ser usados para uma aplicação. Pode ser de forma didática, informar as aplicações ou fazer o apelo para quem quer reagir ao sermão. Não necessariamente todos os apelos devem ser para as pessoas virem à frente. Ó, presta atenção. Necessariamente, nem todos os apelos é para as pessoas virem à frente. Tá? Nós falamos isso semana passada. Algumas vezes as pessoas podem receber a oração onde estão, no lugar onde estão. Né? Para decidir, observe a dinâmica do culto, espaço, quantidade de pessoas e tempo. Use sempre o bom senso e esteja atento ao Espírito Santo. Nossa, Daniel, mas você dando essas dicas aqui está sendo muito frio. E a ação do Espírito Santo no meio do culto? Não estou tirando a ação do Espírito Santo, só que o Espírito Santo ele não bagunça as coisas também, assim, de forma que as pessoas saiam sem entendimento nenhum. Que a gente saia bravo no final, ô pastor, Não, o Espírito Santo ele trabalha de um jeito que a gente não entende, usando as ferramentas que ele nos deu, né? Então, como eu falo, fique atento ao Espírito Santo, porque além da observação que você faz, eu não vou chamar todo mundo para vir aqui na frente, não, porque se eu fizer esse apelo, vai vir todo mundo na frente. Já é 1h da tarde. E eu vou orar para todo mundo.
O pregador ele quer ser o herói, ele quer orar para todo mundo. Ele, não é o. Os obreiros estão ali ajudando, mas ele quer orar para todo mundo. Você imagina, uma oração de 3 minutos para 50 pessoas, é tempo, hein? Então, hoje eu vou orar. A oração ela vai ter o mesmo efeito, irmão. Se ele tiver uma palavra específica, e se ele tiver uma palavra específica para o Eliseu, Deus mostrou alguma coisa para o Eliseu. Quero falar com você depois do culto, irmão. Vai lá e ministra. Também não tem a ver com, eu acho, com respeito com a doutrina de cada igreja. Tem, também. Com a dinâmica do culto de cada igreja, né? Sim. Nossa, com uma dinâmica que ele exerceu, que ele tem um respeito sobre Da cada. graça que ele está, né? Sim. Funcionamento. Mas aqui na nossa igreja, eu percebo que o pastor dá a liberdade para o pregador. Entendeu? Então, dá liberdade para o pregador. E às vezes você vai aí fora, você não tem toda essa liberdade, né? Principalmente se for numa assembleia, né? Assembleia de Deus o negócio é rígido. Né? Então, tem toda essa dinâmica, você observar, para também não ficar aquela coisa. E aqui na nossa igreja, geralmente, o pastor faz 2 apelos, que é um apelo ligado ao sermão e um apelo de aceitar Jesus. Tem apelo que não vem ninguém à frente. Domingo, o pastor fez apelo. Dia de batismo, com um monte de gente na igreja que não era crente. Teve alguém que aceitou Jesus? Não. Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Isso não é frustrante do ponto de. Pode ser que. Pode ser, pode ser. Então, ó, o apelo, já falamos aqui, conversão e restauração. Tem que ser um convite impactante, direto, não forçado ou prolongado, logo após a mensagem. Não coloca o anúncio. Meu irmão do céu. Você termina a mensagem e vai lá. Chevette, placa tal, 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 tá na frente da casa. Meu Deus do céu, irmãos. Aí bagunçou a Chevette. Aí bagunçou o apelo. Já. Não... Aí você faz o apelo, irmão. Segunda-feira tem oração pelo Zoom. Agora eu vou fazer o apelo. Esquece isso, mano. Não mistura as coisas. Ó, no apelo, você deve dizer ao ouvinte o que dele deve fazer para confirmar a sua aceitação. Seja claro e mostre como ele deve agir. Pode levantar a mão, pode ir na frente, pode ficar em pé, procure uma igreja próxima, conversar com o pastor em momento oportuno. Tá? Aí vem, antes de montar o sermão, fique atento, pois Deus pode... Ó, isso aqui é interessante, irmãos. Fique atento, pois Deus pode revelar o sermão para você aos poucos. Como assim, Daniel? Você senta para preparar um sermão? Ok. Mas às vezes Deus ele vai já te dando porções durante a semana, no seu devocional, e você vai agregando ao seu sermão e depois você organiza. Anota cada ponto que Deus te der durante a semana. Às vezes é só uma frase, às vezes é um texto bíblico, às vezes é uma situação. Ao final, Deus completa e sai um ponto ou uma abordagem dentro da organização. Esse é um dos métodos. Ou Deus pode revelar de forma total o sermão. Eu já montei sermão que eu sento e vou montando ali, né? Carece mais de tempo, de uma única vez. Tem pregadores que sistematicamente sentam e preparam sermões. O mais importante de tudo é ficar atento ao que Deus quer trazer de revelação para você ministrar a igreja. Eu fiz seminário com um cara que ele, conversando com você, ele ia montando o sermão. Eu achava aquilo interessante. Ele falava, eu montei, no meio da aula ele montava. Eu falava, mas você não está prestando atenção na aula, meu filho? Ele montava o sermão ali, ó. Esse aqui eu vou pregar domingo. Eu falei, mas como assim, mano? O cara montava. Isso acho que pode ser bom. É um dom. É um dom. E ele montava e pregava, e o cara é um grande pregador. Sim. Eu falava para ele, pai, eu não consigo fazer desse jeito, não, mas. Vocês acabam com isso. Você É. estava dando culto, estava dando culto. Ele levou o negócio que ele pegou. Eu falei, mas montou a pregação assim do nada. Pode acontecer. Mas pode ter também, eu imagino, 2 pontos. Bom,
E se tanto praticar, Também. o negócio já foi. Eu só coisa. A ideia já vem, né? Você trabalha numa área de finanças. Quando alguém fala alguma coisa, você já tem já um segredo de uma. A prática ajuda muito, né? Geralmente, quando você, a gente vai fazer um sermão, você fica lá, o pastor não, ele coloca pontos que ele vai falar, e conclusão, ele não fala, eu já vi o sermão do pastor, ele não escreve nada, ele vai fazendo Sim, argumentando. a argumentação dele, aqui, ó, já é costume dele. Então já tem a habilidade, né? Se pegar o meu, tem até o boa noite, faço tempo. Mas não tem, mas tá tudo bem, não tem nada. Eu peguei uma vez eu gosto muito do pastor Enéas Francisco pregando. Ele era da Cogic, né? Mas ele ainda é da Cogic, aliás. Ele é bispo, né? Ele é aqui da Monte Calvário, né? E uma vez ele veio pregar na nossa igreja e no final eu falei, pastor, me dá o seu. Você pode me dar? Eu vou pedir um negócio pro senhor, será que o senhor pode me dar? Eu não sei o quê. O seu embolso de presente? Aí ele me deu, cara. Era 4 folhas A4, impressa na frente e atrás. E uma pregação. Eu falei, cara, que sermão. E o cara, ele prega muito, né? Eu gosto muito da pregação dele, as pregações muito claras, muito objetivas, né? E tá tudo bem, né? O importante é a mensagem, entrega. Ó, aspectos fundamentais para a montagem. Os requisitos essenciais do sermão se dividem em 2 grupos. Os que são comuns a todos os discursos. Todo discurso que você vai fazer tem que ter ponto, unidade, ordem e movimento. Os que são peculiares ao sermão são fidelidade textual, tom evangélico e elemento didático. Então, qualquer discurso que você vai fazer tem que ter ponto, unidade, ordem e movimento. Você vai fazer um discurso. Já viu lá o Lula fazendo um discurso? Ele tem uma ordem, né? Geralmente alguém escreveu para ele. O discurso funciona assim, né? O cara escreve, o que você quer falar hoje, presidente? Escreve, traz para ele, não, isso aqui está errado, isso aqui tira. Porque... Aliás, o Lula, vocês podem falar o que for, mas ele tem uma oratória. Se ele chegar aqui para vender essa cadeira vermelha, sem você precisar, você vai. Ó, vermelha, nada ligado ao PT, né? Aí você vai falar, esse cara eu vou comprar, porque esse cara, ele tem. Ele tem. Então, uma coisa é você não gostar, outra coisa é você reconhecer a habilidade dele. E cuidado, irmão, para não falar que essa habilidade quem deu foi o diabo. Cuidado, porque são habilidades que você pode ser cristão ou não, Deus te dá certas habilidades. Ele, Maluf, Barack Obama. Barack Obama era conhecido pelo seu discurso. Fidel Castro fazia discurso, o mínimo era 5 horas. Gente, as pessoas ficavam ali, né? 5 horas ouvindo o discurso. Já a Dilma, se tirasse a folha dela, saía aquilo lá, né? Até da folha. Então, o que define, o que muda para o sermão? O sermão ele tem que ter uma fidelidade textual, tom evangélico e elemento didático. É o termo técnico para designar o assunto. Unidade consiste na relação das partes com um ponto. Ordem é a relação das partes entre si. Movimento se relaciona com a elocução, como você fala, se movimenta, é o que comunica ao discurso vivacidade, entusiasmo, é o segredo da eloquência. Ó, aí vem, ó, requisitos peculiares, página 11, fidelidade textual. Para o cumprimento da missão do ministro, que é de pregar a palavra de Deus, é necessário fazer uma boa exegese de um texto bíblico, ou seja, um bom estudo, que vai servir de base para o seu sermão, e nunca se desviar do texto interpretado. Elemento didático. Esse requisito também se relaciona com a missão do pregador, porquanto Cristo mesmo ensinou aos seus discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. O que ele está querendo dizer aqui? Todo sermão tem um elemento didático. Não é uma aula, mas ele é um elemento didático. Você está ensinando as pessoas. Né? E Jesus mesmo fala, vão e façam discípulos. Como é que você faz discípulo? Ensinando. Né? Então, o sermão, ele não é só... Mesmo aquele sermão que é só cajadada, como a gente fala, né? Ele tem que ter um elemento didático. O que Deus quer falar? A Bíblia toda ela é didática com a gente, né? Ela nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, ela está nos ensinando.
E tom evangélico é o que diferencia o sermão de qualquer outro discurso, estabelecendo nítida distinção entre eloquência sagrada e a secular, eloquência movida pelo Espírito Santo, e quando você vai falar com pessoas de uma forma técnica. Você vai juntar um grupo de pessoas lá na sua empresa para falar de uma forma técnica sobre o sistema. Você vai ensinar o sistema, as pessoas usarem o sistema. É uma forma técnica que você está usando, né? Embora a unção como a vida seja indefinível, portanto, podemos contudo senti-la e determinar as condições para possuí-la, ou do que ela depende. Questão da unção. Condições necessárias para estabelecer a unção. Você vai falar, mas esse pregador é ungido, né? Esse pregador é ungido. Nós somos ungidos, todos nós somos ungidos. Mas como é que você sabe a vida espiritual do pregador? O propósito que tem em vista, que deve ser a conversão dos incrédulos e edificação dos crentes. O assunto de que se trata, incluindo o modo de considerá-lo e a matéria empregada na sua ampliação. Então, por exemplo, pô, o cara o cara vive caindo pelas ruas, não tem uma vida familiar boa. Como é que esse cara vai pregar, né? Maltrata a mulher, bate nos filhos, né? E às vezes não é nem você falando dos outros, mas de você mesmo. Aí ele fala de um instrumento importante, que é a voz. Olha só, é importante. A voz pode parecer que não, mas ela define bastante coisa. Tem aquela voz que você ouve a pregação, você não está de dormir, porque é uma vozinha tão suavezinha, né? Quem era assim era a Rosângela, quando ela pregava, ai meu Deus do céu, dá 15 minutos eu falava com a minha mulher, hoje eu vou dormir. Mas não é porque era monótono, é porque o tom da voz, né? Tom da voz. O grande instrumento do orador. Devemos tirar o melhor proveito dos nossos poderes vocais. Há certos poderes da voz que é bom distinguir com referência ao falar em público. Então, o que tem na voz? Uma dinâmica. Né? Igual em casa. Você não dá uma bronca no seu filho, não chama a atenção dele da mesma forma que você o elogia, né? Bronca é mais enérgico, né? Natural, né? Ah, Miguel, falei pra você dar comida pro cachorro que você não deu, Mel. Filho, pô, foi bem hoje na aula, hein? Na prova de matemática, hein? Tirou 9. Parabéns, cara. Se você chegasse para ele, Miguel, você tirou 9, meu, você tá louco? Parabéns! Não casa, né? Ou então, filhão, você é demais, cara. Você não deu comida pro cachorro, mano. Pô, não tem nada a ver. Então a voz ela acompanha a dinâmica, né? O pastor Josué, a gente vê que ele começa o sermão, depende do sermão e do dia, daqui a pouco ele está gritando, ele está marchando no púlpito, dinâmica, né? Você percebe que quando ele vai interpretar alguém, ele tem que seguir a dinâmica. Às vezes você pega um intérprete que não segue a dinâmica. O cara tá todo lá, o intérprete fala, Jesus chorou. Babá! Jesus orou e Lázaro saiu da caverna. Já viu o filme japonês? A tradução? O cara fala, a tradução aparece assim, bom dia. Bom dia. Aí você fala, não, tá. Então, tem uma dinâmica. Já viu aquele cara que apresenta o UFC? Buffer, não sei o que, Buffer, né? Ele começa com uma dinâmica assim, ele começa falando o nome do cara, o peso e tal. Você fala, esse cara é bom, ganha dinheiro com a voz. Com a voz, porque não tem outro igual a ele. Né? Não sei nem se ele faz ainda, não assisto essas lutas. O tom da voz, a diferença das vozes a esse respeito é muito clara quando se trata de cantores, mas não é menos real no discurso. Então a gente costuma observar bastante a questão das vozes quando a pessoa vai cantar, né? É tenor, é contralto, é soprano, é mais grave. Mas no discurso em público a gente observa menos isso, mas existe também. É a matéria de grandes consequências ao expressar a imensa quantidade de sentimentos, mesmo na progressão do mesmo discurso. Então você começa o discurso aqui, daqui a pouco você sobe, fala num ponto mais alto, desce, você vai modulando a sua voz, né, de acordo com o momento do discurso e a reação da igreja.
Por exemplo, você vai pregar, você está falando uma coisa, e a igreja ela se manifesta batendo palmas, você vai ter que falar mais alto, ou você espera acabar de bater palma e fala, né? Na nossa igreja, pelo som que a gente tem, às vezes não dá para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Às vezes o som fica meio inaudível, principalmente na hora do louvor, quando a banda está tocando e o ministro quer falar, e o pastor sobe. Você não entende o que o pastor fala porque o outro elemento está muito mais alto que a voz dele. E vira um bololô. Você fala. Vira um bololô que você fala. Você fala, eu não estou entendendo nada. Né? É importante. A quantidade de som produzido é coisa distinta do registro, ou tonalidade da voz. Uma coisa é tonalidade, outra coisa é o som que você está produzindo. Né? O volume, amplo e vasto, quando propriamente regulado, é tipo um botãozinho, torna a voz audível a grande distância e a torna mais impressionante, trazendo clareza ao que está sendo transmitido. Já viu pessoas que estão ouvindo fone de música com fone e elas falam alto? Porque ela não está ouvindo, né? E quando você vê a pessoa dentro do ônibus cantando alto, porque ela não está ouvindo o que ela está cantando. E ela está ali e tal, e pagando mó mico, cara. E você... Ô, meu, tá alto aqui, ó. Não, pode falar. Mas também o que eu estou vendo, que é o modelo que eu tenho, é de botar o microfone aqui. Porque você está tampando a sua fala. Sim. E o certo é você ficar com o microfone assim. Assim, né? Não, na verdade, o microfone é direcional. Tem que deixar aqui mesmo. Mas você depende do microfone. Porque assim, a única diferença, quem vai controlar é quem está na mesa. Se você vê que está excessivo algo demais, aí você tem que afastar. Agora, se você deixar aí, a voz não vai sair. Não vai sair. Esses microfones que a gente está aqui são direcionais. Então, mas talvez a inclinação não seja assim, seja assim. Se eu deixar aqui, Você está ministrando, quando você coloca o microfone, você está tampando o seu rosto. não, na verdade, você vai deixar ele assim, mano. Direcional, por favor. Você não pode deixar ele aqui, mas deixa ele sempre assim, ó. Aqui, ó. Entendeu? Não, as pessoas se verem. É importante, por exemplo, eu não gosto daquele microfone de sem fio, né? Sem fio que tinha na igreja. Ainda bem que deram fim naquilo lá. Eu não gosto. Eu gosto do microfone de. Se for com fio ou sem fio, tanto faz. Mas aquele lá eu não gosto, porque uma que é uma coisa que a gente fica insistindo e sempre dava pau. Meu Deus do céu. Esquece isso aí, mano. Outra coisa, você tá pregando, deu problema no microfone, não fica pregando sem microfone. Espera arrumar. Por quê? A gente não está na internet? Ah, mas tem pouca gente assistindo na internet. Tem, gente, tem pouca gente assistindo na internet. Mas aquela pouca gente, quando você falar, não vai te escutar. Não vai escutar. Então você deixou de comunicar. Mas a questão do detalhe é a gente assistir, né? Quem ainda vai assistir. Porque quem está na igreja escuta o que você está falando. Então é rapidinho. Vai lá, troca. Aí, questão técnica deles aí, né? Sempre deixar uma pilha separada, sei lá, uma coisa, porque sempre que dá problema é o sem pilha. Ah, acabou a pilha. Ah, então troca esse negócio. Porque, gente, no meio do sermão, a gente tem que entender o seguinte: muitas coisas podem tirar a atenção do público. Muitas coisas. Às vezes um simples movimento, às vezes aquele irmão que vai para frente da igreja, às vezes aquela criança brincando. Né? Meus filhos, quando era pequeno, eu ficava com esse cuidado de não deixar eles irem para frente, e a mãe sempre cantando. Já teve caso deles subirem a escadinha, que eu tinha que cuidar dos dois homens, cuidando de duas crianças, não dá certo ou não. Uma vai fugir. Segurava o Miguel, a Manu corria. Daqui a pouco estava lá com a mãe. E o Miguel queria ir. E o que eu falo? Libera ela para ir também ou eu vou lá e retiro o outro? Vai chorar. Então você fica naquela. Eu fui num culto, uma igreja cheia. Eu e o pastor faz um tempinho já, ali na comunidade Carisma. Quem estava lá era o Ron Kenoly, ministro americano, que morreu há pouco tempo. E tinha uma criança passando. Embaixo das cadeiras, aquelas cadeiras de plástico, passando. E ele foi fazer o sermão, ele foi um monte de gente para frente.
Ele falou assim: eu não vou orar enquanto a mãe dessa criança não vir buscar ela. Aí saiu a Dona Maria lá do fundo. Cara, Me desculpa, pastor. Ele falou: me desculpa, mas não é para estar acontecendo isso aqui. Não é para estar acontecendo. Isso aqui é um momento sério. Essa criança ela está correndo bastante tempo já. Então eu não vou orar enquanto não me buscar. Com toda a educação, mãe. Aí a mãe foi lá, pegou e falou assim: agora eu vou orar. Agora eu vou orar. Na hora de tirar foto, no meio do sermão, ele falou: gente, não tira a foto. No final, vem aqui na frente, tira a foto, não tem problema. Mas tira a atenção das pessoas. Qualquer coisinha, gente, se a gente perde o fio da meada, as pessoas não prestam mais atenção. Ali dali, perdeu a atenção com aquilo, daqui a pouco ela já pega o celular que está no banco, começa a olhar e você pregando, não presta mais atenção. A gente é assim. A gente é assim, né? Ó, poder de penetração. A distância em que uma pessoa pode ser ouvida não depende simplesmente do volume e da tonalidade, nem só de uma articulação distinta. A diferença de vozes quanto ao seu poder de penetração. Diferença similar existe no caso de muitos outros sons artificiais e naturais. A gente tem que falar de uma forma que as pessoas entendam o que a gente está falando, mesmo se você estiver sem microfone. Jesus subiu ao monte, sentou, lá em Mateus. Tinha caixa de som, o irmão veio falar, não, mas a geografia da época, ela formava como se fosse um eco. Eu falei, não sei, eu nunca fui lá, irmão, para saber. Isso aí você já está viajando. Mas não tinha também muito barulho igual tem hoje. Barulho do mar. Hoje tem buzina, tem o carro do ovo. Hoje é uma barulheira na rua. Eu imagino que na época era um espaço mais silencioso. E Jesus ele começa a falar de forma que as pessoas começam a ser ouvidas. Lá no The Chosen, Jesus fala e eu achei interessante que lá, ele espalha os discípulos, né? Ele começa a falar, bem-aventurados são os pobres de espírito. Aí o Pedro está lá no meio, ele repete, bem-aventurados são os pobres de espírito, para as pessoas que estão ali ouvindo. Ele criou uma comunicação que os caras começavam a repetir o que ele estava falando. E todo mundo ouvia, né? Mas o que a gente tem que entender é que hoje a gente tem ferramentas, só que hoje existe muito mais barulho. Então você tem que impor a sua voz, trazer a seriedade e a clareza. Outra coisa, tom de voz de mulher pregando é diferente de homem. Mulher é mais agudo. Vamos falar assim, nós estamos acostumados, homens, a ouvir quem fazer locução de jogo de futebol? Homem. Mulher já é mais um negócio mais recente, né? E não são todas que eu consigo ouvir, nem como são todos os homens. Eu gosto muito da Miri Garcia, da ESPN. Acho ela muito boa. Né? Mas já teve muito. Mas elas estão aí. Compete a elas fazer um bom trabalho e não serem julgadas porque são mulheres, mas porque são boas narradoras ou não. Eu não gosto do Galvão Bueno, por exemplo. Né? Então são formas de. Mas ele tem uma boa voz. Né? Falar que ele não tem uma boa voz, tem. Ele traz segurança. Segurança. É. Então, e no sermão é a mesma coisa. Uma mulher vai pregar, o cara da mesa ele tem que regular de acordo à mulher. Senão fica muito estridente. O homem, que é uma voz mais grave, de acordo com o homem, senão a voz fica embolada e não sai direito. Mas uma pergunta de curiosidade, assim, você está pregando, aí você vê alguém dando umas pescadas, você dá um. Você pode falar mais alto, você nunca vai falar, irmão. Mas você pode falar mais alto. Você pode falar, vamos abrir, dá aquele susto, né? E às vezes quando o pregador dá um glória a Deus, opa, vai. Dá aquela, eu falei, glória a Deus, ainda bem que ele falou isso aqui, porque agora. quando passou em boa lavada, o cara vai fora, já Aí tem que chamar o. Não, às vezes dá. Quando é assim, o pregador pode ser sutil, né? O pregador ele pode ser sutil, ele dá um glória a Deus mais alto, ele pode fazer alguma coisa para. Agora, quando eu estou assim com muito sono, de manhã é mais difícil, né?
Eu saio, vou lá para fora, lavo meu rosto, tá? Fico em pé um pouquinho ali, porque às vezes você dá uma sono mesmo, né? O corpo dá aquela descansada, né? Melodia depende tanto da doçura. Já estamos terminando, tá, irmão? Essa parte. Mais 5 minutinhos. Melodia depende tanto da doçura como da flexibilidade da voz. Os sons simples ou puros devem ser doces e as constantes transições de tonalidades exigidas pela variação de sentimentos, ó, ficou meio poético isso aqui, devem ser feitos com prontidão, precisão e suavidade. A voz não será melodiosa se qualquer um desses itens for deficiente. Ou seja, tem que ser uma voz que as pessoas ouçam, ela não é uma voz que irrita, né? Mas é uma voz que fala, boa, tô gostando. Cai bem, né? E quando a pessoa já começa um sermão gritando, você fala, meu Deus do céu, isso vai aonde? Se no começo ela já está gritando, e quando chegar nos pontos mais efervescentes desse sermão, vai parar onde? E tem pregador que só prega gritando. Eu não aguento, irmão. Às vezes o pessoal lá de casa ouve umas pregadoras assim. Meu Deus, eu falo, gente do céu, a pregação dela é boa. A pregação dela é boa, mas ele tinha os pontos altos de gritar, né? O irmão Ermelindo, o pai da pastora Raquel e da pastora Débora, ele pregava, ele começava tranquilo, mas quando chegava naquelas partes, ele ficava vermelho, parecia um leão, cara. Mas era uma dinâmica que ele tinha, né? Era a dinâmica que ele tinha. Agora, quando o pregador já começa gritando, você fala, meu, não tá muito bom isso aí, porque ele nem começou ainda. E quando ele estiver lá no meio do sermão, como é que vai ser esse negócio? E grita, e grita. Fala, não dá, é difícil, hein? Tem gente que eu, particularmente, não curto muito. Tem gente que gosta, não tem problema nenhum. Dica para melhorar a voz: exercício muscular, canto, leitura em voz alta, uso apropriado da voz em conversas ordinárias. Experimenta quando você está conversando com alguém no celular, modular a sua voz, como se fosse uma conversa na mesa com alguém, e você vai treinando isso. Controle da voz. Não comece o discurso em tom muito alto, acabamos de falar. Não deixe que a voz caia nas últimas palavras. Está falando aqui. Está cansado, irmão? Parece aquele deputado da Praça Nossa que falava lá e não dava para entender nada no final. Lembre-se de tomar antes dos pulmões estarem vazios. Respira, irmão. Você está falando, não fica segurando o ar. Respira, respira, respira. Traz, né? Leveza para o seu corpo. Olhe para os ouvintes mais distantes, como nós já falamos da outra vez. Varia o tom, a força e a velocidade. Beba água, mesmo durante o sermão, pois pode comprometer a sua comunicação. A garganta lá em cima, quando você sobe, ela vai ficando sequinha, né? Não, vai ficando seca. E quando fica seca, você vai ficando meio que... Você vai puxando mais. Tem lá uma água, sempre tem uma aguinha lá para você tomar. Não esquenta a cabeça, né? Gesticulação, gestos, posição, movimento, expressão fisionômica. Requisitos para gesticulação. O orador deve ser moderado em sua gesticulação. Gestos contínuos ou frequentes causam grave prejuízo à expressão do discurso. Tem gente que usa muita mão, né? Se você for descendente de italiano, espanhol, você vai falar com as mãos. Mas a mão tem que ter a ver com o que você está falando. Pelo menos. Agora, quando você está falando e não tem nada a ver, aí você fala, cara, daqui a pouco parece aqueles números de mágica, daqui a pouco sai um pombo daí. Sai alguma coisa. Parcimônia, né? Que ele fala aqui, ou seja, parcimônia significa você usar com moderação, né? Na que a gente usa muito essa palavra. Use com parcimônia, ou seja, saiba usar. Naturalidade, os gestos devem ser espontâneos, sem esforços nem artifícios, sempre de acordo com a ideia ou sentimento que se pretende comunicar aos ouvintes. Observe-se, por exemplo, no mercado, a naturalidade com que gesticulam os que compram e vendem. Eu gosto de ir na feira. A feira é um lugar extraordinário para quem quer estudar marketing. Ali é o marketing verdadeiro, é feira. Os caras são criativos, não ofendem ninguém, e eles estão vendendo produtos que são commodities. Laranja tem aqui, tem ali, tem ali. Banana tem umas 5. Então ele tem que fazer o marketing dele, porque se a pessoa for olhar as bananas, é tudo banana, né? Muda o tipo da banana, né? A laranja é tudo laranja. Então eles usam aquilo ali, né? Aquela dinâmica de marketing, né? Você passa na laranja, na banca de laranja aqui, o cara fala, a laranja tá mais doce que o beijo da minha sogra. Pô, o cara é inteligente, né? Porque
Outro dia eu estava passando, o cara até brincou com a Marabras, eles não me conhecem, né? Ele falou assim, Limpa Estoque Marabras, hoje a laranja está no preço do Limpa Estoque Marabras. Marketing, os caras usam marketing, eles brincam entre eles, e quando um começa a gritar, o outro também começa. Eu não fico irritado, eu acho divertido, porque é tudo coordenado, você pode perceber. Um cara da banca que grita, o outro lá grita também. Isso atrai, traz o cliente, desperta, o cara fica, meu, qual que é? Aquela banca que está mais cheia é que tá. É o cara que fez o melhor marketing. E aí tem, ó, harmonia. É preciso que haja uma exata correspondência entre o que se diz o orador e o gesto que ele faz. Seria irrisório que se cometesse a incongruência de aludir ao céu e apontar para a terra. Você está falando do céu apontando para a terra, está falando da terra e apontando para o céu. Tem que ter os gestos, tem que ter coerência. Né? Não pregue com a mão no bolso também, né? Não pregue com a mão para trás, né? Ou pregar com a mão para trás. Você pode, talvez, num momento, você vai falar alguma coisa ou dar uma ilustração, você caminhar pelo púlpito com a mão para trás. Mão no bolso, não. Né? Cuidado com gestos também que você faz no trânsito aí, para não fazer no púlpito. Você faz em casa, você vai. Diz que, como é que é? Que você faz em casa, você faz para a praça, alguma coisa assim, sei lá. Então tem coisas que você faz no escondido, cuidado para não fazer na igreja. É pecado. Não vai cair bem. Nem no escondido você deve fazer. Palavras que a gente fala, duplo sentido, a gente pode usar na igreja. Então, muito cuidado com isso. Que às vezes eu vou falar com meus filhos, né? Tem uma palavra ali, e aí às vezes eu troco alguma palavra e falo errado, né? Eu falo errado, sei lá. Aí eles param tudo e dão risada, né? E aí eu falo, eu brinco, eu falo, não, eu falei isso para ver se realmente eles estão prestando atenção. Eu vou falando, tá? Mas na verdade, às vezes sai uma palavra meio. Sai. Mas assim, como corrigir isso, né? Ou você continua e finge que não aconteceu nada. Se você falar uma palavra errada no púlpito, se você percebeu, você corrige. Agora, se você soltou um palavrão sem querer, eu já vi pregador soltar palavrão. Eu já vi. Cara, aquilo não veio do nada. Ele deve falar em casa, né? Ele deve falar em casa. Não é meu costume. Eu não falo palavrão. Eu não falo. Eu não falo. É educação, é ensinamento de pai, aquela coisa toda. Né? Mas tem crente que fala, né? Hoje em dia tem tudo para crente, né? Tem cerveja para crente, tem cigarro para crente. Então, se você fala, eu já vi pregador falar um palavrão, é difícil ele consertar. Rapaz, é melhor ele descer do púlpito e encerrar, porque as pessoas vão dar risada, vão ficar, sei lá, é estranho, né? Eu nunca vi isso acontecer na igreja e tomara que nunca aconteça. Mas tem palavras que você pode falar errado, você conserta. Eu sou uma prova disso, porque às vezes, profissionalmente, eu tenho que estar falando, no final das frases eu falo amém. Aí todo mundo olha para minha cara, porque isso aí não é. É porque faz parte do seu vocabulário. Aí depois passou sério, fala amém. Eu falei amém, pode puxar que você vê. Acontece, o contrário, né? É o hábito. Agora, existem coisas que na igreja, no meio do sermão, para você consertar é complicado. Então, não sei o que o irmão deve fazer se acontecer um negócio desse. Eu talvez. Não. O pastor está encerrando por aqui, que para mim não dá mais, não. E para terminar, irmãos, mais 2 minutinhos. Elocução é o modo como se expressam pensamentos através de palavras, abrangendo articulação, estilo, tom e a escolha precisa de vocabulário em um discurso ou leitura oral. Refere-se à capacidade de falar com clareza, correção gramatical e elegância. Compreende-se estilo, voz e gestos. Correção, uso correto. Aqui mesmo, 13 e 14. Correção, uso correto da linguagem, de acordo com a gramática. Precisão, correspondência entre os termos e as ideias. Clareza, usar palavras facilmente compreensíveis. Simplicidade, usar linguagem comum e acessível.
Pode-se fazer pausas após uma longa pergunta. Olha só, lembra que eu falei? Pode-se fazer pausas após uma longa pergunta, mas nada além de 3 a 5 segundos. Então você tá. Sabe aquelas perguntas que não é para a igreja responder na hora? Tipo assim, pense agora no que Deus já te abençoou. No meio do sermão, você está pregando ali sobre bens, sobre a bondade de Deus. Pense agora no que Deus já te abençoou. A pessoa vai pensar naquele momento no que Deus já te abençoou. Pense agora, se não fosse Jesus na sua vida, onde você estaria hoje? Está pregando sobre salvação, um exemplo. Então você dá aquele tempo de 3 a 5 segundos para a igreja pensar. Enquanto isso, aí, ó, cria-se um breve momento de suspense e reflexão na igreja. Esse é o momento que, se você tiver que beber água, aproveita e bebe água. Toma sua água, para você não perder o. Porque às vezes você vai pegar água no meio do sermão, você. Irmão, peraí, deixa eu parar aqui que eu tenho que beber uma água. Então já fica um negócio meio. Então são estratégias que você vai usando para não interromper o seu pensamento. Né? Aí você pega, bebe a água rapidinho. Eu não gostava, porque como eu pego a água, eu fico. E quando era aquelas garrafas plásticas, que antigamente, nossa, ainda bem que hoje não tem mais, né? Você tinha que ir lá, abrir a garrafa, o pregador, abria a garrafa, botava no copo, eu falava, gente, dá trabalho demais isso aqui, mano. Hoje já fica o copinho lá, você bebeu, acabou, entendeu? Então, tudo isso que a gente falou hoje faz parte da clareza que tem que se trazer um sermão, tá? Na semana que vem, a gente já vai começar a montar, a fazer estudos a respeito, estudos não, exercícios a respeito de montagem do sermão. É importante, irmãos, vocês lerem a página 14, 15 e 16, até ali, tipos de sermões, tá? Porque é um estudo que a gente vai, é um exercício que a gente faz bem legal, e até no grupo essa semana eu vou colocar lá, já para a gente ir trabalhando esses exercícios, que eles dão clareza naquilo que a gente, na mensagem que a gente tem para trazer. Que um pregador, lembrando, ele tem que ter uma mensagem, senão ele não é um pregador, ele é só um ouvinte. Então, se nós somos pregadores, a gente tem que ter uma mensagem. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Guarda na sua Bíblia sempre uma mensagem. Porque a pergunta é: qual é a sua mensagem para hoje? Qual é a sua mensagem para hoje? Qual é o seu sermão para hoje? A gente tem que ter um sermão todo dia. Não estou falando, às vezes, não estou falando de sermão de você vir e pregar na igreja, não, mas qual é o seu sermão? Que Deus, o que o Espírito Santo ministrou para você ministrar para alguém. Isso refere-se à vida de devocional, à vida de leitura da palavra, à vida de tempo de comunhão com Deus, na leitura da palavra e de revelação da palavra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, dê uma boa semana. Até semana que vem. Eu acho que vai ter. Roberto, hora para terminar? Eu acho que tem, não sei. Se o Zé Cláudio estiver aí, ele fez. Senhor Jesus, nós temos te agradecer pela bondade, nos dado o privilégio de poder participar antes do fôlego de vida que é em nós. Sim, Deus. E a isso nós agradecemos pelo tempo, para que é um privilégio de poder nos reunir, nos ensinar a tua palavra. Mas nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, né? Senhor, tua honra, por glória, por louvor, pela adoração. Uma ótima semana, Deus. Nos deu uma semana abençoada. Uma semana de reflexão. Sim, Deus. A palavra. Que nós te pedimos e te agradecemos no nome do seu filho amado Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmão. Para encerrar. Oh, glória.